Boa noite! Me chamo Sofia Quaresma e desejo boas-vindas a todos presentes na terceira campanha de prevenção ao olho seco canino. Assim como no ano passado, vamos realizá-la de forma virtual, em formato de mesa redonda. Esse evento tem como propósito conscientizar e orientar os tutores contra a síndrome do olho seco em cães, bem como fomentar conhecimento sobre essa doença tão importante. Na mesa redonda de hoje, trouxemos convidados especiais, a professora doutora Paula Diniz Galera, que é docente na Universidade de Brasília, presidente do Colégio Brasileiro de Oftalmologia Veterinária, diplomada pelo Colégio Latino-Americano de Oftalmologia Veterinária, especialista em oftalmologia veterinária e responsável pelo serviço da UNB. Também temos a médica veterinária mestre Rosélia de Lima Souza Araújo, que é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade de Brasília em 2016, mestre em Ciências Animais, com ênfase em Oftalmologia Veterinária, também pela Universidade de Brasília, e cursa pós-graduação em Oftalmologia Veterinária pela UFAP São Paulo. Atualmente é doutorando em Ciências Animais, com ênfase em Oftalmologia Veterinária pela Universidade de Brasília. E também temos a médica veterinária Júlia Batistella Avancini, mestrando em Ciências Animais, com ênfase em Oftalmologia Veterinária na UNB e pós-graduanda em Oftalmologia Veterinária pela Amplivepa São Paulo. Como moderadores dessa mesa redonda, estamos os graduandos em Medicina Veterinária da Universidade de Brasília, Larissa Akiyama, João Vitor Ivapina e Sofia Quaresma, todos membros do PIBEX de Serviço de Oftalmologia Veterinária da UNB. Para iniciar, então, nossas atividades de hoje, vamos começar com um vídeo sobre o olho seco canino. Bem-vindos à terceira campanha de prevenção ao olho seco canino. Você já ouviu falar em doença do olho seco? A doença do olho seco, ou ceratoconjuntivite seca, é uma doença comum em cães, caracterizada pela deficiência qualitativa e/ou quantitativa do filme lacrimal. O filme lacrimal recobre toda a superfície ocular, contendo uma subdivisão lipídica e uma mucoacosa. É fundamental para a manutenção da saúde ocular, acumulando funções de proteção, lubrificação e nutrição do olho. O olho seco é uma doença de caráter multifatorial, sendo desencadeada principalmente por doenças imunomediadas. Podemos citar outras causas, como traumas, neoplasias, doenças neurológicas, doenças metabólicas, congênitas, infecciosas ou iatrogênicas. O paciente com olho seco pode apresentar sinais como desconforto ocular, acúmulo de secreção e olhos avermelhados. O teste diagnóstico comumente usado na rotina é o teste lacrimal de Schirmer e o tempo de ruptura do filme lacrimal. Todas as raças podem ser acometidas, porém, há uma incidência maior em algumas raças, como Shih Tzu, Lhasa Apso, Pequinês, Bulldog inglês e Yorkshire Terrier. O diagnóstico tardio da doença pode resultar na perda da visão. Dessa forma, ao sinal de qualquer alteração, procure o médico veterinário de sua confiança. Obrigada pela atenção e até a próxima! Gostaria de avisar a todos que a lista de presença estará disponível no final da mesa redonda. E agora eu passo a palavra para o João para conduzir as perguntas. Boa tarde a todos. Meu nome é João Vitor, sou graduando e vou dar continuidade à nossa discussão através de algumas perguntas que nós selecionamos e que serão feitas às nossas palestrantes. Essas perguntas escolhidas, elas comumente estão presentes na rotina dos consultórios veterinários e elas podem servir de alerta para vocês, tutores, perceberem que algo não está certo com a saúde ocular do seu animal e procurarem o auxílio de um médico veterinário. Então, eu vou começar com as perguntas, elas serão direcionadas individualmente para as nossas palestrantes, mas eu peço que vocês se sintam à vontade para comentar ou complementar a fala umas das outras. A primeira pergunta é para a professora Paula. O que é a doença do olho seco? É uma doença comum na rotina veterinária?
Bom, boa noite, João, boa noite a todos. Nós estamos muito felizes aí de ter vocês conosco hoje. Bom, o olho seco canino é uma doença caracterizada essencialmente pela diminuição da produção lacrimal, né? Pela quantidade de produção de lágrima. Essa é a forma mais clássica da doença e ela se assemelha muito ao que acontece no ser humano. E é, sim, bastante frequente na nossa rotina clínica, principalmente nessas raças que foram comentadas anteriormente aí por vocês no vídeo. Segunda pergunta é para a Rosélia. Quais os primeiros sinais que servem de alerta para o tutor levar o animal ao médico veterinário? Oi, boa noite a todos. Boa noite, João. Boa noite. Bom, o que é que nós principalmente observamos na rotina? Acúmulo de secreção, tá? Quando eu falo de acúmulo de secreção, vamos pensar naquela secreção mais mucosa, que acaba ficando aderida nas bordas das pálpebras, nos pelinhos dos animais também. A quantidade é bem variável, isso vai depender de cada paciente, vai depender de como está a evaporação dessa lágrima dele, de como é essa produção. Então, normalmente, nós observamos no cantinho aqui um acúmulo de secreção mucosa. Isso é um sinal bastante importante. Outro sinal são os olhos avermelhados. Mas quando eu falo de olhos vermelhos, no caso do olho seco, eu estou falando principalmente dessa região que envolve o olho, da conjuntiva. Então, eu vou ver dentro das pálpebras avermelhado, essa região esbranquiçada, ela também pode ficar avermelhada. E ele vai apresentar desconforto. Pode ficar piscando em excesso, ou também com o focinho todo molhado, tá? Uma lágrima de má qualidade acaba não ficando bem aderida e pode deixar essas pálpebras bem umedecidas. Ok, obrigado. A próxima pergunta é para a Júlia. Júlia, um cão produzindo uma quantidade normal de lágrima, ele pode ter a doença do olho seco? Oi, gente, boa noite. Boa noite, João. Boa noite. A resposta para essa pergunta é sim, ele pode. O olho seco ele é uma síndrome e ela está associada a uma cadeia de eventos. Então, ela não é só um desequilíbrio da parte aquosa, como um desequilíbrio como um todo, do fundo lacrimal. O primeiro estágio do olho seco ele é bem discreto e muitas vezes ele passa despercebido pelos tutores. E nesse estágio, a gente pode ter a produção da lágrima. Mas uma lágrima que não tem uma qualidade tão boa, que não é suficiente para hidratar a córnea como deveria, ou se manter na superfície ocular pelo tempo que deveria também. Ok, obrigado. Próxima pergunta para a professora Paula. Todos os animais podem desenvolver a doença? Ou ela comete somente cães? Na verdade, o olho seco clássico, né, do que a gente está comentando hoje, ela é evidente no cão. Tanto que ele é usado como modelo, né, para estudos dessa doença no ser humano, porque ela acontece de uma forma bastante parecida. Se a gente for consultar, né, o que tem de publicação aí científica, existem alguns relatos que falam de olho seco em gato, em equino, mas é uma outra forma da doença. Então, assim, não é a doença da forma como a gente está comentando aqui hoje. Essa ela é bem característica no cão. Rosélia, existem raças mais predispostas a desenvolverem a doença do olho seco? Quais são as principais raças afetadas? Sim, João, existem. Como vocês já trouxeram no vídeo, os animais que têm um olho mais exposto, como já falado, os animais das raças Shih Tzu, Pequinês, Lhasa Apso, os Bulldogs, esses acabam tendo uma predisposição maior por causa da conformação, também por causa da conformação facial. Eles têm um focinho mais curto, uns olhos maiores, então são olhos mais expostos. Olhos que acabam tendo um ressecamento maior, em função disso, tá? Alguns outros também, que não têm um focinho mais curto, mas podem desenvolver, que nós observamos tanto
uma descrição disso nos artigos, como na nossa rotina clínica, são os Yorks e os Poodles. É só importante a gente ressaltar que, apesar de ter dessas raças serem mais predispostas, né, qualquer raça pode ser acometida. Porque isso também, né, complementando, pode ser devido a diversos fatores. Doenças que podem causar uma menor produção lacrimal, inflamação das pálpebras, então todos os animais estão sujeitos a isso. Ok, obrigado. Júlia, o tempo seco de Brasília, por exemplo, é um fator que pode influenciar para o desenvolvimento da doença? Para o desenvolvimento, não. Ela pode estar relacionada com uma evaporação mais rápida do filme lacrimal, assim como a gente sofre, os animaizinhos, eles também sofrem com essa secura. Mas a causa de olho seco em cães, a principal causa mais comum, é imunomediado, então não tem nada a ver com o clima. Ok. Paula, a idade do animal interfere na doença do olho seco? Geralmente é uma doença que acomete animais de meia idade, animais mais velhos, né? A exceção que a gente vê, assim, bem descrita é o Yorkshire, que são animais acometidos numa idade mais jovem, em torno de 4 anos de idade, mas a maioria dos pacientes apresenta essa doença por volta dos 6 anos de idade. É claro que existem animais que já têm uma predisposição tão severa, né, à doença, que eles manifestam muito mais jovens, mas isso não é o que a gente vê rotineiramente. Entendi. Rosélia, é uma doença grave? Pode levar esse animal à cegueira? Olha, João, ela tem diversos graus, tá? E nos graus mais avançados, quando pode ter até associação de vários fatores, como uma predisposição genética, conformação facial, tudo isso acaba deixando ela mais agressiva, digamos assim, um animal que tenha um olho muito seco, que nos testes lacrimais ele mostra zero produção de lágrima. Esse animal, ele pode desenvolver alterações secundárias, a ceratoconjuntivite seca, que podem levar à cegueira, sim. Um olho muito seco, ele pode simplesmente formar lesões na córnea, de forma até mesmo espontânea, devido a esse ressecamento, assim como o acúmulo excessivo de secreção pode cobrir a superfície ocular desse animal, tá? Impedindo que ele enxergue, ou a deposição de pigmento, porque nos casos crônicos graves pode ocorrer pouco a pouco a deposição de um pigmento amarronzado. Então começa uma mancha marrom no olhinho do animal, normalmente começa na região mais próxima ao nariz, e se isso não for observado, vai evoluindo lentamente e chega a cobrir toda a córnea. Então, nesse caso, esse animal, ele já vai ter um déficit visual grande, em função disso. Ok. Essa é destinada à Júlia, mas todas podem responder após ela. Visto que é uma doença muito comum em cães, vocês poderiam falar um pouco sobre a incidência do olho seco na rotina veterinária, na rotina de vocês? Eu observo com muita frequência mesmo. Principalmente nas raças que têm predisposição a alergias sistêmicas, geralmente elas andam juntas, né? E essas raças são muito alérgicas, Shih Tzu, Bulldog, a gente acaba pegando muito olho seco também. Até porque essas raças ganharam uma popularidade, né, nacional muito grande. Então, não por acaso, né, são os animais que a gente mais atende na rotina do serviço de oftalmologia, em qualquer serviço de oftalmologia, né, falando do Brasil principalmente. E, além disso, eles já são predispostos, né, à doença, então, não saberia dizer em porcentagem, mas é uma fração considerável, né, de animais que são acometidos. E tanto nós recebemos animais que vão até a procura de atendimento, são levados ao atendimento pela queixa do olho seco, de secreção, olhos avermelhados,
como também animais que são levados por outras alterações, que quando nós vamos observar, a causa base é um olho seco. Então, é bastante comum. Ok, agora uma pergunta que é bastante feita. Essa doença tem tratamento? E esse tratamento, ele envolve a cirurgia? Professora Paula, no caso. Desculpa, eu esqueci de mencionar. Eu ia falar se era para alguém específico. A doença tem tratamento, sim, mas ela não tem cura, né? Então, isso é uma constatação importante a ser feita para o tutor, porque dependendo da gravidade da doença e, né, da precocidade em que o animal é avaliado e diagnosticado, e esse é o objetivo dessa campanha, que a gente identifique a doença de forma precoce, porque quanto mais o tempo passa, mais severa ela fica e mais difícil ela responder ao tratamento. Além disso, a gente vai tendo sequelas, né, ao longo dos anos. É uma doença, de maneira geral, que acontece de forma lenta, ou seja, ela é crônica. Então, sim, tem tratamento, grande parte dos animais respondem a ele, o tratamento é clínico e é por toda a vida. Mesmo com a melhora do quadro, o tratamento não deve ser descontinuado, né? E a cirurgia para a doença em si não é um tratamento indicado, existem alguns procedimentos cirúrgicos que podem ser realizados naqueles animais que são não responsivos ao tratamento clínico. Então, o tratamento ideal, o tratamento de eleição é o tratamento clínico, que é o quê? Estimular a produção de lágrima e controlar a inflamação que faz parte aí, né, dessa síndrome. Quando esse animal não responde de maneira nenhuma, mas isso é uma porcentagem bem pequena dos pacientes, aí existem alguns procedimentos que são paliativos, que podem trazer alguma melhora, mas não é que eles vão tratar a causa e não vão melhorar a produção lacrimal. Existem cirurgias que são feitas em decorrência de sequelas que a doença deixou. Ela pode, num quadro muito sério, levar a uma úlcera de córnea e perfuração ocular. Então, aí o tratamento é para isso, e não para o olho seco em si. Tá? Então, frisando, né? O diagnóstico precoce, ele vai trazer uma qualidade de vida muito boa para esse paciente, mesmo que ele tenha que ser medicado para o resto da vida dele. Ok, obrigado. Agora, mais uma pergunta para todas vocês, se vocês puderem responder. Vocês consideram o tratamento para o olho seco acessível na rotina de vocês, tanto financeiramente quanto assim, de disponibilidade do tutor? Sim, considero. Nós sempre avaliamos caso a caso, tá? Existem diversos medicamentos que podem ser utilizados e podem ser encontrados em farmácia humana ou em farmácias específicas, e nós procuramos sempre adequar. Pode ser que no início seja necessário um tratamento mais agressivo, associação de mais de um colírio ou pomada, enfim. Mas o que nós buscamos é sempre estabilizar e manter esse paciente com a menor quantidade de medicamentos possível e de forma mais assertiva, para que não fique também gerando um custo a mais. E em alguns casos, os pacientes precisam da aplicação de um medicamento 1 ou 2 vezes por dia, isso quando o paciente já está bem estabilizado. Então, o ideal é procurar o atendimento, se há a suspeita, e aí nós vamos direcionar esse tratamento. Ok, obrigado. Aproveitando que você já está falando, Rose, mais uma pergunta para você. Essa doença causa muita dor ao animal? O animal consegue ter uma qualidade de vida após o tratamento realizado? Sim, causa desconforto. Nós agora, né, estamos ainda na seca aqui de Brasília, e quem nessa seca não sentiu uma ardência nos olhos? Acho que a maioria de nós, né, o olho fica ressecado, uma sensação de areia, acabamos coçando os olhos, aí imagina isso os cães, que tem um olho muitas vezes muito seco, não produzem nada de lágrima. Eles começam a sentir essa sensação de ardência,
Em casos graves, aí, até como a professora citou agora, eles podem desenvolver úlceras de córnea, feridas na córnea, e eles acabam, muitas vezes, se mutilando, coçando esses olhos pelo desconforto, e chega mesmo até perfurar o olho. Então, imagina o quanto dói, tá? E o tratamento, se ele vai trazer um conforto, uma qualidade de vida, sim. Como eu falei, a gente vai sempre avaliando caso a caso, avaliando a necessidade de tratamento desse paciente. Se o diagnóstico é feito de forma precoce, ainda numa fase que o animal não tenha grandes consequências, melhor ainda. Mas se for num caso mais grave, nós vamos instituir o tratamento que garanta, que procure levar esse animal a ter uma melhor qualidade de vida, procura manter o olho transparente, para que não afete aí a sua qualidade visual. Ok, obrigado. Júlia, quais os cuidados que devem ser feitos pelo tutor e como orientá-los? Primeira coisa, e a mais importante, é procurar um especialista, né, um oftalmologista, para fazer o tratamento adequado da doença e as avaliações periódicas conforme a necessidade, né, e a orientação do oftalmologista. É importante deixar a limpeza bem feita, deixar o olho sempre limpinho, acaba acumulando muita secreção, principalmente no início, quando a doença não está controlada, e essa secreção ela pode deixar a área úmida, deixar predisposta a crescimento de bactéria, de fungo, e isso piora ainda mais a doença, porque o animal coça, ele fica com a pálpebra inflamada, e isso vai desestabilizando cada vez mais o filme lacrimal. E evitar exposições prolongadas ao vento, muito cuidado com pet shop, evitar de deixar o animal na janela do carro, tomando vento direto no olho, ter o cuidado de pingar um lubrificante sempre antes do banho, quando vai no pet shop, por conta dos secadores no rosto, evitar deixar cair produto no olho, e ficar sempre atento aos sinais, né? Se o animal apresentar qualquer tipo de mudança no olho, levar direto para o oftalmologista, porque pode ter tido uma piora do quadro. Ok, obrigado. Rosélia, quais são as principais medidas de prevenção ao olho seco? Essa pergunta a professora já falou, né? Mas é bem importante frisar. A Júlia também, né, acaba de falar aí alguns pontos importantes em relação a isso, mas eu acrescento a observação de cada um responsável por um animal. Tem um tempo, dedica um tempo a observar seu animalzinho, veja se você precisa limpar esses olhos com frequência, se sempre está acumulando aquela secreção no cantinho, isso pode ser um sinal de alerta, e indica que o ideal é você procurar um atendimento, procurar uma avaliação profissional. Eu não tenho como passar uma receita exata de prevenção, porque pode ser uma doença imunomediada, né, uma doença que o próprio organismo do animal leva a esse desenvolvimento, então isso é bastante inespecífico, tá, mas atenção, preste atenção, observe se você olhou alguma mudança na coloração, se tem esse acúmulo de secreção, e atento a isso, o ideal é buscar um tratamento adequado. Ok, obrigado. Professora Paula, você também já citou isso anteriormente, vou voltar a perguntar. Qual é a relação do olho seco humano e do animal? Existe alguma relação? Elas ocorrem da mesma forma? Então, no ser humano tem uma síndrome, a síndrome de Sjögren, né? Que ela é uma síndrome que acomete não só o olho, ela também tem algumas outras alterações, como artrite, entre outras coisas. É muito frequente em mulheres, principalmente em mulheres na fase da menopausa, e acomete grande parte da população mundial. É uma doença que causa uma morbidade muito grande, um desconforto, né, uma dificuldade até de que essas pessoas tenham uma vida ativa e produtiva.
E a forma como ela se manifesta no olho do cão, né, de ocorrência natural, é o processo inflamatório que já foi descrito, que a gente hoje sabe, como essas glândulas lacrimais são afetadas. Isso é muito parecido com o que ocorre, né, tanto no cão quanto no homem. Então, é por isso que ela tem merecido muitos estudos nossos da medicina veterinária. Aqui na UNB é a nossa principal área de estudo, né, a superfície ocular e o olho seco, justamente para a gente poder transpor, né, esses resultados, seja do homem para o cão ou vice-versa, né? Sempre na busca de uma cura, quem sabe um dia, né? Ou pelo menos buscar tratamentos que propiciem uma melhor qualidade de vida, né? Tanto para os nossos pacientes como para os seres humanos. Ok, muito obrigado. A gente sabe que após o diagnóstico do olho seco, da ceratoconjuntivite seca, provavelmente fazerá parte do tratamento a utilização de colírios ou até pomadas. Por isso, a gente achou pertinente mostrar um vídeo para vocês demonstrando a forma correta de aplicar esse tipo de medicação. Vamos mostrar agora. O teste de Schirmer mede quantitativamente a produção de lágrimas, ou seja, determina se o animal está ou não produzindo lágrimas em quantidades corretas, tendo papel importantíssimo em garantir a saúde da córnea e da conjuntiva. Mas como ele é feito? Faz-se uma inserção da tira no fórnice lateral conjuntival e, após 1 minuto de espera, tem-se o resultado, que é indicado pela extensão da absorção do papel. Para cães, o valor de referência de normalidade é superior a 15 milímetros por minuto. No caso desse paciente, os valores estão dentro da normalidade. Para conseguir aplicar um colírio, segure com a palma da mão o queixo do cachorro e com o polegar abra a pálpebra superior. Incline a cabeça do animal para trás com a outra mão. Aplique o colírio. É importante lembrar de lavar as mãos antes da aplicação, evitar encostar o aplicador nos olhos do animal e, quando é necessário o uso de mais de um colírio, fazer um intervalo de 15 minutos entre as aplicações. Das perguntas que nós formulamos, era isso. Vocês, palestrantes, têm alguma coisa a mais para dizer, para adicionar? Eu acho que é importante, né, os tutores prestarem atenção no comportamento dos seus cãezinhos, nos olhos vermelhos, no desconforto. A secreção, embora ela seja o sinal clínico, a secreção ocular, a formação de crostas, né, é o sinal clínico mais evidente da doença, nem sempre ela vai estar presente, nem em quadros iniciais. O que a gente observa muitos tutores falarem, que eu acho muito interessante, é eles referirem que o animal perdeu o brilho dos olhos, né, justamente pelo ressecamento da córnea e pela falta de lubrificação da lágrima. Então, isso já é um sinal que aparentemente chama muita atenção, né, dos tutores. Fiquem atentos. É uma doença que, embora não tenha cura, com tratamento ela traz uma qualidade de vida muito boa, né, para os nossos cãezinhos. Isso, prevenção sempre. Evitar que eles apresentem complicações, né? Observação e cuidado. Lembrando então a todos que a lista de presenças já está aberta e vamos passar agora para as perguntas que vocês fizeram nos comentários do YouTube.
Primeira pergunta é: alguns tutores têm o costume de lavar os olhos do animal com soro fisiológico. Isso está correto? Isso é correto. A única observação é que esse soro fisiológico ele não pode ficar aberto por muito tempo, né? E quando aberto ele tem que ser conservado em geladeira. Então, uma outra opção seria água filtrada também, tá? Mas sim, o soro fisiológico novo, né? Ele é uma boa opção. Obrigada. A próxima pergunta é: nos casos de que o tratamento envolve o uso de colírios antibióticos, a resistência bacteriana já é um problema observado na rotina? Sim, é um problema bastante observado, tá? Em alguns casos, a observação da secreção mucosa pode gerar confusão com um caso de contaminação, e os animais acabam iniciando o tratamento com o uso, com a prescrição de colírios antibióticos. E isso acaba gerando um problema caso esse animal apresente uma lesão, uma úlcera de córnea, onde o uso de colírios antibióticos é indicado. Muitas vezes é necessário prescrever um colírio com uma ação mais agressiva do que seria inicialmente em função dessa resistência. Entendi. E obrigada, Ana Luísa e Luísa, pelas perguntas anteriores. Agora vamos para a pergunta da Luísa. Quais são as principais causas de CCS? Já foi falado, mas se quiserem enfatizar. A principal causa, né, da CCS clássica é essa doença imunomediada. Mas algumas doenças infecciosas, como a sinomose, podem levar a CCS, alterações de pálpebras podem levar a CCS, algumas doenças endócrinas, sistêmicas, né, podem levar a uma CCS até transitória, como diabetes, alguns fármacos que são usados por muito tempo, né, podem levar a CCS, mas não são as causas mais frequentes, mas sim, né, tem outras causas aí transitórias. E uma causa que a gente diz, né, no meio veterinário, que é iatrogênica, que é a retirada da glândula da terceira pálpebra, que é uma glândula que fica localizada numa pálpebra, na terceira pálpebra, que é uma pálpebra que nós humanos não temos, né? E ela se projeta, parece um botãozinho no cantinho do olho, pode ser uni ou bilateral, e eventualmente ela é retirada cirurgicamente, né? Então essa conduta é um fator sério, né, de CCS, e ela é contraindicada. Vários elogios aqui nos comentários do YouTube. Vamos para a próxima pergunta da Carol. Além da própria genética, o que promove a predisposição de algumas raças? Seria o formato dos olhos, excesso de pelos? Sim, Carol, esses são fatores, como eu havia comentado também, fatores importantes, porque se eu tenho um olho mais exposto, pela conformação ali do focinho, por ter um focinho mais curto, uma órbita mais rasa, lembrando, a órbita, aquela região óssea onde o olho acomoda-se, ela pode ser rasa, e esse olho ele vai ficar mais exposto, logo eu vou ter uma córnea mais exposta. Em alguns casos, não só a córnea, a esclera, a região branca do olho, que normalmente nos cães ela não é vista, em alguns casos ela é bastante evidente, então mostra o quanto esse olho está exposto, acaba sendo um fator predisponente, porque essa lágrima ela vai evaporar muito rápido. Quando nós falamos em doenças imunomediadas, além da ceratocondjuntivite seca, né, da CCS, também tem vários problemas dermatológicos, e esses problemas dermatológicos causam diversas inflamações na pele, nas pálpebras do animal, e essas inflamações podem fazer com que a produção lacrimal seja alterada, tá? Excesso de pelos. Esse excesso de pelos, ele pode interferir na questão do acúmulo da secreção, acúmulo de lágrimas, deixar
deixar essa região mais ferindo na inflamação palpebral e acaba gerando um ciclo. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. A galera está animada aqui nos comentários com as perguntas. Da Nayane. Existe alguma explicação para o fato da CCS ter vindo a aumentar nos últimos anos? Eu acho que foi o que a professora Paula comentou, né? Dessas raças terem popularizado. Essas raças que têm uma predisposição já a ter o olho seco. E na verdade, né, eu não acho que ela, além de a gente ter essas raças, mas o aumentado talvez seja porque hoje o conhecimento é mais difundido, né, e a gente diagnostica mais, felizmente, né. No Brasil, nós temos grupos de referência que estudam essa doença. Então, a oftalmologia veterinária brasileira está fazendo um trabalho bem bonito aí. E a próxima pergunta temos, então, da Larissa. O que fazer quando a CCS chega com um quadro avançado crítico? Meninas, querem responder? O que fazer? Buscar identificar o principal fator que está levando a esse quadro. Inicialmente, é procurar estimular a produção de lágrimas desse paciente, suplementar da melhor forma possível e uma vez buscando estabilizar isso, procurar estabilizar os sinais que esse olho crônico chegou, tá? Eu tinha falado da pigmentação, e a pigmentação, ela pode reduzir ou não de acordo com o tratamento. Então, primeiro, procurar estimular essa produção lacrimal, suplementar e procurar, posteriormente, tratar essas alterações secundárias que possam vir a existir. Só lembrando que existem animais mais responsivos ao tratamento e outros menos responsivos, né? Então, isso depende muito de como o paciente vai reagir ao tratamento proposto. Tá bom? Até mesmo porque alguns animais podem ter vários fatores predisponentes, não um só, então procurar corrigir isso também. Muito bem, acredito que essa tenha sido a última pergunta. A galera está elogiando bastante. E queremos, então, agradecer muito à professora Paula e às médicas veterinárias Rosário e Júlio pela disponibilidade de participar desse evento, que com certeza foi de grande contribuição. Então, chegamos ao fim da nossa terceira campanha de prevenção ao olho seco canino. E, novamente, muito obrigada pela mesa redonda, foi muito esclarecedora. E também muito obrigada aos nossos ouvintes pela participação e presença. Muito obrigada a vocês todos. E, especialmente, os parabéns aí a nossos alunos extensionistas que, como sempre, deram um show. Viu, Larissa, o João e a Sofia, parabéns pela organização. E obrigada a Júlia e a Rose por estarem aqui também. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite, obrigada, foi ótimo, gente. Os vídeos, amei aí essa edição de vocês, estão sempre de parabéns.